né? Pô, mas eu queria falar, Então, aproveitar, não sei se já estão dando 1 hora de programa, que a gente não exaltou, eu acho, como deveria nessa live de campeão, né, do título, o trabalho do Crespo. Eu acho Ia que, chegar lá. ó, não, já puxei a é pauta que aqui. 90% do trabalho é do Diniz. O Crespo É pegou o barco exato, andando. tem que ser reconhecido. Diniz, saudades do meu Um, ex. mo- um monte de dislike agora no vídeo. Tá, 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 tá. Não, mas eu queria elogiar, além da postura como técnico, da mudança de esquema tático que a gente defendia no ano passado, né, de implementar o 3-5-2 para jogadores que são ruins defensivamente, como o Reinaldo o Igor o Vinícius também que eles pudessem ter mais liberdade para atacar, isso foi feito, então isso foi um grande acerto dele. Além da parte tática, técnica, do trabalho dele como treinador, eu acho que o respeito que ele mostra com o São Paulo, acho que é fantástico. Ele é um jogador multicampeão, né? Quem é novinho e não viu ele jogar, não viu o Crespo jogar e está acompanhando essa live, vai dar um Google lá, joga no YouTube o tanto de gol importante e por onde ele fez gol importante, vocês vão ver o calibre do centroavante que era Hernan Crespo. Então o cara jogou Champions League, jogou Copa do Mundo, ganhou títulos nacionais por N times, onde é vitorioso onde passou. Na carreira de técnico dele ainda está começando, e está começando com boa consistência agora nesses 2 últimos trabalhos, pode-se dizer, mas o respeito que ele mostra, a emoção que ele, acho que vocês viram, né, no final do jogo, ele emocionado, falando, pô, é o São Paulo é grande, o São Paulo não pode ficar com esse espaço de tempo sem ganhar títulos, o São Paulo é muito grande, e ele feliz por ter sido ele um dos responsáveis por acabar com essa fila, então para mim é sensacional. Nós não sabemos como vai ser o decorrer da temporada, se a gente vai brigar por mais títulos, o prognóstico é que sim, né? Pelo que o time vem jogando, pelo como vem se impondo diante dos seus adversários, a mostra que dá, né? O presságio é de que a gente dispute todos os títulos que a gente entre, todos os títulos a gente chegue com condições de ganhar. Mas a gente não sabe como o futuro nos reserva, mas até aqui dá para dizer, dá para elogiar bastante o trabalho do Crespo, pelo trabalho com os jogadores, a gente reclamava bastante do Diniz no trato com os jogadores, né, ficou famosa a briga dele com o Tietchan, inclusive, o Crespo tem uma outra abordagem que tem sido com esse grupo muito acertada, assim, tem sido no alvo, no ponto, os jogadores gostam muito dele, todos elogiam muito, muito o trabalho dele, e a gente tem visto os resultados, inclusive é importante exaltar a escolha por poupar jogadores em determinadas partidas, que foi criticado por alguma parte da torcida, inclusive pelo seu Giovanni Ferracin, aí foi criticado, falando que não tinha que ter poupado no clássico contra o Corinthians. A minha final dos sonhos, para falar a verdade, eu queria que fosse contra o Corinthians e que a gente ganhasse lá na Arena, para acabar com 2 tabus de uma vez só, né? O jejum de títulos e o tabu de não ter ganho lá deles. Não foi possível porque, infelizmente, o time dos caras é bem ruim atualmente e tende para lutar por meio de tabela no máximo no brasileiro. Eu espero que menos, espero que seja rebaixado, enfim. Mas não foi possível enfrentar de novo o Corinthians, que eu falei assim, no programa que a gente gravou pós-clássico majestoso, eu falei, o clássico que vale é o que vinha nas quartas, né? Eu pensei que o São Paulo ia pegar eles nas quartas, acabou não pegando em nenhuma fase, né? Pegaria só numa eventual final, mas o clássico que vale para mim era no mata-mata. Se não tem que ser poupado porque o momento é esse. A gente viu contusões do Benítez, contusões do Daniel Alves, do Éder, são jogadores muito importantes para o time e não dava para ele jogar no clássico, jogar na Libertadores 2 dias depois e achar que estava tudo bem. Então, a escolha dele e ele bancar isso de poupar os jogadores em momentos que ele achou que não é que não merecia, mas que ele podia poupar, vamos dizer assim, foi bem acertada e apesar das críticas, deu certo. Acho que, mesmo se não viesse o título, eu acho que seria acertada, porque o elenco não é tão grande, não é tão extenso, e as competições estão se acumulando no calendário do São Paulo. Exatamente. E você esqueceu de ressaltar aí que ele foi o técnico que colocou o Daniel Alves na lateral direita. Hein? Coisa Sim, que... sim. Porque o Daniel Alves, uma coisa que eu não sei se era defeito do Diniz ou muito ego do Daniel Alves, foi que quando o Diniz chegou, parecia que o técnico não era o Diniz, né? Era o Daniel Alves. Ele falava, eu vou jogar ali, ponto final. E jogava. Ele não era substituído, ele era intocável, né? E com o Crespo ele está seguindo uma linha. Ele é substituído, jogo que precisa
que o Crespo coloca o time reserva, ele não joga, ele vai para lateral direita. Então, o Crespo, ele trouxe a mentalidade e trouxe essa maneira esse comando dele, ele impõe, mesmo sendo um técnico novo, parece que ele impôs respeito, né, no clube, né? Acho que devido à sua extensa trajetória aí como jogador, um jogador multicampeão por onde passou, artilheiro nato, né? Ele era o 9 ali na época do Ronaldo, né? Eram os dois ali pau a pau no campeonato italiano. E então, cara, o Crespo, eu falei, quando o Diniz saiu, eu falei também, vocês falam das pingas que eu bebo, mas não falo dos tombos que eu tomo, né? Quando o Diniz saiu, eu fui o único aqui do programa que falei que queria um treinador internacional, porque ele ia vir com outra cabeça, com uma outra pegada, porque aqui no Brasil já é aquela coisa, é a retranca, é uns caras com aquele mesmo estilo de jogo. O Cuca tá no Atlético Mineiro com um puta time de 7 bilhões de dólares lá e tava querendo ir embora até ontem. Então, aqui no Brasil o pessoal tá defasado e eles têm que entender isso, né? Tirando aí, óbvio, tem as exceções, né? Rogério Ceni, que tá começando agora, o Renato Gaúcho, que tem ótimos trabalhos, mas eu acho que o Brasil precisa de outra mentalidade, né? O Brasil tá com aquela síndrome de soberano que o São Paulo tinha também, né? Que a gente é pentacampeão do mundo, tá bom do jeito que tá, né? Foi quem que falou isso esses dias? João Santana, né? É João Santana? É João Santana, falou do Crespo, né? O que ele ganhou já? O que vocês estão tanto exaltando o Crespo? Então, a mentalidade do João Santana, que além de ser um treinador antigo, nem treinador é mais, né? Acho que reflete muito aí essa mentalidade brasileira, né? De Luxemburgo e entre outros, né? Cuca e Carille e a galera. Então, Crespo, puta trabalho. Agora com ele priorizou o Paulista, não só priorizou como ganhou, e graças a esse título ele vai ter mais sossego para trabalhar, vai ter poder se planejar melhor agora, e vamos embora na Libertadores, cara. Vamos ver aí que bicho que vai dar. São Paulo provavelmente vai se classificar em segundo lugar e vai pegar uma pedreira aí nas oitavas, né? Mas aí eu tenho certeza que o Crespo já tem uma carta na manga que vai fazer o São Paulo sair ileso dessa, né? Espero que a gente pegue o Flamengo, né? Que a gente não perde para eles mesmo. Bom, um pouco do Crespo. Quando o Crespo chegou, eu falei um pouco do que ele estudava, o que ele entendia como futebol, que era um toque vertical, um toque em direção ao gol, que é tipo do futebol argentino, e uma defesa sólida do campeonato italiano. Para quem acompanha esses futebols, né, sabe muito bem que a defesa do São Paulo hoje é muito boa comparada à defesa do futebol italiano. O sistema defensivo do São Paulo hoje funciona muito bem igual o futebol italiano nos primórdios dele, né? Então, 3 zagueiros, a cobertura dos laterais, os volantes com meio, os meios que voltam para desarmar e armar. Então, acho que isso é muito importante, né? E o toque de bola também em direção ao gol é muito importante também no futebol argentino. A gente vê São Paulo hoje tocando 2, 3, 4 passos, já estando em posição de finalizar. Acho que isso é o grande ganho do Crespo, né? E da sua comissão. O que a gente tem que falar, exaltar a comissão do Crespo também, porque o preparador físico dele, que é referência do futebol argentino, mostrou a que veio. São Paulo, com essa maratona enorme de jogos, teve pouquíssimas contusões, né? Só a do Luciano, o Éder aí, que pegou, que são jogadores que já vem com um desgaste aí, né? O Éder já da tinha temporada passada e o outro que estava sem jogar, que é o caso do Éder, né? E o Benítez também. Fora isso, os outros jogadores estão aí, enfrentaram a maratona, passaram por ela e conseguiram sagrar-se campeão. Eu acho que isso é muito importante aí, então o Crespo tem uma importância. O Diniz, ele tem uma ideia de jogo muito interessante, mas ele não tem uma moral dentro do futebol de campo. De salão ele tem. Salão todo mundo sabe o que é um Diniz, de campo não, né? Então o Crespo chega olhando o São Paulo e mostrando como o São Paulo é grande. Um jogador que é o 4º artilheiro argentino
Só isso. Jogador de 3 Copas do Mundo, jogador de artilheiro nas maiores competições europeias que tem, jogador campeão de Libertadores sendo artilheiro daquele ano. Então, o peso que o Hernan Crespo chega, e todo mundo respeita o Crespo pela trajetória dele do futebol. E ver um cara como o Crespo, campeão internacional, campeão no país rival do Brasil, chegando e praticamente se ajoelhando ao São Paulo, mostrando o tamanho que o clube representa, eu acho que esse é o respeito que conquistou os jogadores e conquistou nós, torcedores. Eu confesso a vocês que agora eu sou adepto ao crespianismo. A partir de hoje, todo domingo, eu tenho uma foto do Crespo no quarto, todo domingo eu ajoelho e faço uma oração pro Crespo, de que e tudo vai dar certo. Crespianismo, essa é a minha nova religião, eu vou segui-la até a morte, e é isso. Então, Crespo, tamo junto, confio no seu trabalho, sei que um dia você vai sair, né? Espero que você saia para alçar voos melhores, né? Sair para uma seleção, quem sabe, mas espero que demore também, né? Que você fique e ganhe aí uns 3, 4 títulos com o nosso tricolor aí, que a gente merece e o senhor merece também. E crespianismo é nóis. E é isso aí. E como eu diria o Crespo, como é que ele falou? Esquadra banhata, esquadra fortunata. Meteu italianão, para delírio do Giovanni. Crespianismo na veia, vou tatuar o Crespo aqui. E é isso.